Bom, deixando as brincadeiras de lado, vamos retomar aqui. Eu quero convidar agora, então, para compor a mesa de debates, infelizmente, o nosso professor Mike Gravely não pode estar aqui, porque está lá na Califórnia, mas já deu seu recado. A Cíntia. E se o professor Krauts quiser comparecer, também é bem-vindo, já que sua placa está aí. A Fátima. O Dr. Beto. Ricardo, Dr. Ricardo Lizana e Herwin Borja. Enquanto eles vão se posicionando, eu vou explicar porque eu também virei Hildo. Foi outra desgraça. Eu saí de casa com 3 dias de idade para ser batizado como Milton. Chegou o padre, que era amigo daquele Hildo Meneghetti, que estudou no mesmo seminário, trocou meu nome para Hildo, e ele era Luiz, então eu virei a confluência do conservadorismo da política, o PSD do Rio Grande do Sul, com o conservadorismo católico, que é o Luiz Rauber. Então, por isso que meu apelido depois passou a ser Jango ou Brizola, a vida inteira. Jamais. Bom, deixando de lado as brincadeiras, por conta da homenagem ao nosso companheiro industrial aqui, que está relatando sua luta nas 3 etapas já agora, de tentar sobreviver aos chineses. Talvez ele tenha que chamar o Trump para cá, que afinal todo mundo sabe que o Trump foi eleito com uma promessa de recriar os empregos da zona industrial, coisa que talvez tenha muita dificuldade face aos fatos concretos do mundo, mas isso é problema de lá. Então, estamos abertos às perguntas, questões, inclusive entre os membros da mesa. Eu já fiz minhas provocações a alguns deles. Please, Richard, the microphone. Yes, we have no microphone people around now here. Where are our ladies? Milton, Messa, eu acho que eu vou improvisar vocês para ajudar a distribuir o microfone, porque nem o Elson, nem as nossas meninas do microfone estão aqui. Vou pedir ajuda. Take that one. Yes. Quem quiser pode fazer pergunta do púlpito, que vai ser filmado de melhor maneira. Eu não sei qual língua pode usar melhor para Dr. Borges, boliviano. Senhor, eu tenho interesses. Você usando uma área de clean room para purizar de química de lítio e assembly de última pouch ou bateria, de celular, estrutura. Eu uso sistema de clean room, como 10K, ou we say class 100, ou como faz? Como fazer? Por favor. Ok. Dentro de la planta de baterías y dentro de la planta de materiales catódicos, los ambientes en los cuales se trabaja son ambientes controlados. Humedad y polvo son veneno para las baterías. Por lo tanto, estas tienen que ser controladas en diferentes etapas del proceso. Sí, son salas limpias, llamémoslo, porque no tiene que haber polvo. Son salas con temperatura controlada, porque hay que trabajar a cierta temperatura dependiendo de la etapa del proceso en la que me encuentre exactamente. Y además son salas en las... Bueno, además de estar el ambiente controlado, el implemento de trabajo del personal también es controlado. Son básicamente, ¿cómo se los llama a estos? Sí, donde básicamente entran como los astronautas a trabajar, dependiendo, sí. La única zona que, digamos, no es muy controlada es la última, donde la batería ya está finalizada y se hace la formación y el grading de la batería. No.
hemos aprendido bastante, porque en Bolivia no había de esto, pero bueno, con decirle que contamos con un sistema de tratamiento de aire, un HVAC, el cual me permite controlar incluso el tipo de flujo de aire que ingresa al ambiente, porque tiene que ser un flujo laminar y no un flujo turbulento. Entonces, excuse me? Sí, porque we have many rooms with positive pressure and we have another rooms with negative pressure. It depends of the phase of the process that we have to have. I don't know, maybe positive pressure because it's part of the process, and in another rooms, like I told you, we have negative pressures. Tá vendo? Agora ele está falando inglês, antes ele não queria. Continuamos recebendo questões. Por favor, microfone, ou então, se quiser, vem aqui, porque é que estão gravando, eu preciso do nome e tivemos um problema aí, que sequestraram os microfones e as moças que distribuem microfones. Buenas tardes, Dariel, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Mi pregunta está más relacionada, bueno, todos conocemos aquí aplicaciones de baterías, solamente con la experiencia del fabricante aquí, el profesor de Bolivia, quería saber, ser un poco abogado del diablo, el Devil's Attorney, cómo sería el proceso de recuperación de ese litio, y conociendo que dentro de las aplicaciones automotivas las mayores emisiones se presentan en la cadena de producción de ese litio, en la cadena de comisionamiento también de las baterías. ¿Cómo podríamos reducir ese consumo de energía, ¿cierto? En esa producción de litio, reducción del consumo de fuentes no renovables, por ejemplo, gas natural o diésel para el transporte de este material. Y cómo eso impacta si se ha hecho un análisis de ciclo de vida de las baterías. Posso repetir en portugués la pregunta? No, ok. Bien, algo que tenemos que tomar en cuenta, creo, y si es que no me equivoco, por favor, es el hecho de que las baterías de litio no son generadores de energía, son acumuladores de energía. O sea, básicamente son una herramienta para poder almacenar la energía y poderla usar posteriormente. En ese sentido es que, básicamente, lo que es un acumulador de energía lo podemos conectar a cualquiera de las fuentes renovables, a una parte hidroeléctrica, a una parte de termoeléctrica, a una solar, que es sobre todo a la que se están aplicando principalmente en este último tiempo, y dependiendo de la capacidad de las baterías podríamos tener un determinado uso o aplicación. Se ha hecho un estudio, bueno, hemos hecho un estudio tal vez interno en Bolivia, en el cual podríamos utilizar este sistema de acumulación de energía en la banca, en hospitales, en electrificación rural, principalmente porque representan, digamos, un mercado inmediato para su aplicación. En cuanto ya a sistemas mucho más grandes, serían como sistemas de apoyo a la red, que requiere bastante, puesto que la demanda cada vez es más alta con el pasar de los años, y podríamos apuntar a ese mercado. Pero en este momento, como todo tiene que ir paso a paso, pues primero estamos en la prueba de que las baterías funcionan con el litio boliviano, que podemos hacerlas nosotros, y estamos haciendo su verificación en pequeños sistemas, como les había mostrado, y obviamente vamos a pasar a la etapa de alta capacidad. En cuanto a la recuperación, ¿me decías del litio? Mira, incluso, perdón que tal vez me salga un poco de la pregunta, pero el proyecto tal y como está ahorita es muy ambicioso, porque tenemos que dominar la parte extractiva,
tenemos que dominar la parte de purificación, tendríamos que dominar la parte de síntesis y además la parte de ensamblado de baterías. En el mundo, ninguna empresa, llamemos mundial, cuenta con toda esta tecnología. Siempre con las que hemos tenido contacto, o saben mucho de la parte de extracción, y son especialistas definitivamente, o saben mucho de la síntesis, o saben mucho de lo que es el ensamblado, pero ninguna conoce toda la cadena. Y nosotros estamos tratando de afrontar esto. El querer entrar incluso ahorita ya a la parte de medio ambiente como tal, puesto que en otros países, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Acumular los residuos. Hay empresas especializadas que vienen, recogen eso y lo procesan porque son especialistas en ese sentido. Pues lo que podría decirte es que hemos pensado en eso, pero por ahora nosotros no nos haríamos cargo porque tenemos ahorita todavía un reto, el cual tenemos que afrontar en lo que se refiere a la cadena de producción. Eu tenho... já está o microfone aqui, depois passa para o Victório. Adiante. Boa tarde. Parabéns a todos pelas apresentações. Tá? Eu tenho algumas dúvidas técnicas que eu não sei se o Erwin vai conseguir me responder, mas são curiosidades. Com relação às células que vocês estão produzindo, os LFP e a LMO, qual a densidade de energia que vocês estão conseguindo nessas células e o C-rate delas? Tá? Não sei se você tem essas informações. Ok, bueno, en cuanto a la densidad energética es la, digamos, estándar en lo que se refiere al LFP y al LCO. El LCO lo hemos dejado de lado, puesto que es un material catódico o una química de batería que está empezando a dejar su uso, está siendo reemplazado por otras baterías. Eu falei na LMO. En cuanto a... perdón, no, ese es el LCO de la línea de baterías. En cuanto al LMO, también lo estamos dejando un poco de lado, puesto que las proyecciones y los estudios de mercado que hemos tenido acceso y hemos podido hacer también nosotros los estudios, van a dejar de tener su aplicabilidad de ahora, pero como LMO. Por eso es que nuestro centro de investigación ha pasado a investigar el LNMO, que ese sí, bueno, tiene que desarrollarse todavía su mercado y, bueno, establecerse en el tipo de aplicación. En cuanto al LFP, es un material catódico muy interesante, es uno de los más estables que se tiene dentro de la química actual y por lo tanto es comercialmente aplicado en diferentes usos, por lo tanto estamos tratando de enfocarnos en ese sentido, ahorita en nuestra planta piloto. En la planta industrial vamos a enfocarnos al material catódico LFP y NMC, que es un material catódico nuevo que está teniendo muy buena proyección. Las baterías que hacemos en este momento, como les había comentado, son de 10 amperios hora y de 3.2 voltios con... y eso no les había mencionado. Actualmente ya tenemos la garantía propia, obviamente de nuestros laboratorios, de que estas baterías ya han superado los 2000 ciclos. Entonces estamos yendo en optimización del proceso y todo aquello. No sé si... Sobre esse rate delas, a capacidade de fornecimento de corrente em relação à capacidade nominal. La capacidad nominal es de justamente 10 amperios y 3.2 voltios. El nuestro está con 10 amperios hora definitivamente y el voltaje llega a 3.4, 3.5 en la alta y en baja llega hasta 2.9. Ok. Obrigado, Erwin. Professor Victório. Bueno, Victorio Auxilia, Universidad Nacional de Asunción. Bueno, muchas gracias por las excelentes presentaciones a todos los de este panel de la tarde. Y recuerdo que hace unos 4 ou 5 años, en algunas de las visitas, eu lembro que faz alguns anos, mudando o chip, né? Alguns anos, o professor Hildo, com um grupo de pesquisadores daqui, do Paraguai e da Bolívia, né, propuseram um projeto e, aliás, publicaram os resultados desse projeto numa revista, não sei se foi Energy Policy
ou alguma revista desse nível. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Exatamente. Né? E a ideia era uma ideia bastante interessante de integração produtiva, né? Partindo das reservas de lítio da Bolívia, né? Estão fabricando as baterias lá, né? E aproveitando um grande mercado, né? Do lado que seria o mercado paraguaio quanto a carros. Hoje em dia tem 2 milhões de carros, muitos deles obsoletos já, né? Rodando nas ruas da Assunção e das outras cidades, né? E a possibilidade de utilizar a energia elétrica, né, para substituir o combustível fóssil, que hoje em dia está chegando a uma ordem de 40 barris por dia de consumo, né? E é totalmente importado porque o Paraguai não produz hidrocarbonetos, né? Então, vemos realmente de maneira muito grata, né, que jacimentos de lítio fiscais bolivianos, né, nasceu e está aí, né, já com produtos concretos, né? Sabemos que está no início, né? Está no início, né? Mas vocês têm algum planejamento estratégico já para os próximos anos? E nesse planejamento estratégico para os próximos anos, como vocês veem, por exemplo, esse tipo de ideia apresentada faz uns 4 anos, né? Que nós vemos que tem total viabilidade, né, de ser executada, né, para proveito de todos os países, né? O cobre está aqui no Chile, né? O lítio na Bolívia, mas também tem no Peru, Argentina, né? Enfim, tem tecnologia, né, na região. No Brasil tem tecnologia para produção de motores, né? E nós temos um mercado ali, né, para utilizar energia elétrica limpa, né, e talvez seja um dos únicos casos no mundo, né, onde poderíamos ter uma implementação rápida, né, desse tipo de mobilidade, a mobilidade elétrica, né, tanto para o transporte público como para o transporte individual, né. Essa é a minha questão. Muito obrigado. Já que você levantou a bola, eu vou complementar. A ideia era desse estudo conjunto promover a substituição de toda a frota de motor de combustão, de carro leve no começo e pesado depois, na Bolívia e no Paraguai, porque o Paraguai importa 100% do petróleo. A Bolívia importa 70%, embora seja grande exportadora de gás, de líquidos importa. Desde que fizesse e tem muitos carros de segunda mão no Paraguai, que vêm do Japão e de outros lugares. A ideia era, mediante uma adequada política tarifária da energia elétrica, poupar divisas e usar a imensa capacidade elétrica do Paraguai, que é o maior exportador de eletricidade do mundo, e a própria Bolívia tem um grande potencial também de muitas origens, lá fora o gás, tem hidrelétricas, tem eólica e tem geotérmica para fazer. E a ideia era que, substituindo cerca de 800 mil veículos em 10 anos, 80 mil por ano, a fábrica ganhasse escala, parte da cadeia produtiva na Bolívia, especialmente as baterias e outras coisas, parte no Paraguai, para exportar para a América Latina e depois para o mundo. Quer dizer, industrializado, de fato. Essa é a ideia que o Victória está trazendo aqui. Nós levamos ao Paraguai, teve um industrial alemão de alta competência técnica chamado Alois Ruf, que tem um sistema de propulsão elétrica próprio. Ele era associado, o pai dele ao Porsche, o pai dele era amigo do Ferdinand Porsche, desmodifica os Porsche, ele tem um sistema de propulsão que entra na rede. Muito interessante, ele estava disposto a produzir, ia usar primeiro toda a linha da estrutura dos carros normais da Volkswagen e instalar a propulsão que ele criou na Alemanha com recursos locais. Mas aí derrubaram o presidente do Paraguai, o Lugo, que estava apoiando essas ideias, e a coisa morreu assim. De qualquer maneira, acho que seria um grande mercado, quer dizer, você faria exportar depois Paraguai e Bolívia. A nossa provocação foi se Paraguai e Bolívia podiam ser um farol para a humanidade na busca da mobilidade elétrica sustentável. É uma provocação na palavra, mas ela tem um fundamento. Estou falando mais que o Vitório. Vai ter eleições agora em abril. Aonde? No Paraguai. Herbert, se você quiser fazer algumas considerações, depois eu vou aproveitar os outros panelistas aqui para fazer umas provocações. Ok. Técnica, le voy a dividir la respuesta en 3 partes, por favor. Técnica económica y la parte política.
En cuanto a la parte técnica, en este momento, como técnicos que somos, estamos enfocados principalmente al cumplir con los objetivos que se nos ha trazado. El extraer, concentrar, purificar, sintetizar y ensamblar baterías de litio a partir de la salmuera. O sea, técnicamente ese, digamos, es nuestro objetivo principal. Poder cerrar toda la cadena ya a nivel industrial, porque a escala piloto les había comentado que lo hemos hecho, pero nos toca la parte industrial, exacto. Por la parte política. La parte política, sabemos, incluso tenemos ciertos acercamientos con Ecuador y Costa Rica, que son dos de los países, digamos, latinoamericanos y de nuestra región, en la cual ya están con proyectos de ley para sustituir por lo menos lo que es el parque vehicular público por vehículos eléctricos. Entonces, hay un acercamiento preliminar, llamemos, en lo que se refiere al cambio energético como tal. Entonces, hay acercamiento con ellos. Y por otro lado está el tema de económico y aplicación. Creemos, o bueno, hemos visto que una de las necesidades inmediatas a cubrir es justamente el acceso a un servicio básico, que ya es la energía eléctrica. Dentro del plan o de la Agenda 2025 que nosotros tenemos dentro de Bolivia, está llegar al 2025 con el 100% de cobertura. Y eso va en cierta manera de la mano con el plan 2020, si no me equivoco, de la ONU, que justamente también tiene ese mismo lineamiento. Entonces, por ese lado, digamos, como que eso sería algo inmediato. Pero si vemos ya en cantidad, en capacidad, con el tipo de planta de baterías que estamos pensando implementar, es alrededor de una planta de ensamblado de baterías de 8 gigavatios hora año. Entonces, una planta grande ya nos da la posibilidad de afrontar otro tipo de mercados, que justamente uno de ellos es el tipo de los vehículos eléctricos. Y obviamente dentro de eso está poder efectivizar alianzas con los países vecinos en cuanto a las potencialidades que tiene cada uno. Algunos tienen mucha experiencia en lo que es el diseño de motores, otros en la parte electrónica. Nosotros, bueno, esperamos volvernos también expertos en todo lo que se refiere al litio y de esa manera podernos complementar mediante alianzas para, obviamente, solucionar una problemática regional. Mais perguntas? Quem se habilita? Boa tarde a todos. Meus parabéns a todos os panelistas pelas apresentações. Eu gostaria de perguntar às duas senhoras sobre, tanto no Brasil quanto na Alemanha, se há planejamento de todas essas soluções de armazenamento do ponto de vista do impacto ambiental depois de reciclados esses produtos. Em relação à reciclagem, não está falando? Alô, não? Bom, em relação à reciclagem de baterias, aqui no Brasil a gente tem a resolução CONAMA, né? Eu não me lembro direito, se eu não me engano é 404 o número dela, que ela fala da reciclagem, mas no momento ela está abordando que as tecnologias chumbo ácido e níquel cádmio hoje tem que o próprio o usuário, né, por exemplo, os grandes usuários têm que retornar essa tecnologia para o fabricante e ele é responsável por fazer essa reciclagem. Hoje a indústria de chumbo ácido é bem consolidada e aqui no Brasil você tem essa reciclagem.
Níquel-cádmio é pouco usado, mas é usado e hoje volta para as matrizes. Ou tem uma empresa aqui em Suzano, chamada Suzan Kim, que pega essas baterias. De lítio hoje, porque essa resolução é um pouco antiga, ela, como tinha só lítios de pequeno porte, essa resolução aborda lítio, porque o lítio hoje, o que ele tem de mais, vamos pensar, em relação, não tem metal pesado, mas tem o eletrólito, que seria o elemento ali um pouco mais nocivo, né? Mas todo elemento, se vai ser acumulativo para o organismo, acumula como cobalto, níquel, de alguma certa forma, ele vai, no final, fazer mal no organismo da gente. Então, a CONAMA hoje, para lítio, ela não é clara. A bateria de lítio hoje, aqui no Brasil, não tem essa resolução espaldada que tem que ter o retorno. Acredito eu que, com o aumento da demanda, vindo a questão do veículo elétrico, esses sistemas de armazenamento, isso vai ter que ser regulamentado de certa forma, porque para garantir essa tecnologia também, você tem que ter um bom sistema de reciclagem. Vai ser um ciclo, né? Então, eu acho que isso vai ter que ser regulamentado também, de certa forma. Mas hoje o lítio não é regulamentado. No caso, você não tem obrigação de retornar para ninguém o lítio. Claro que, como hoje os celulares da gente, as baterias têm vários pontos de coleta, e hoje as matrizes mandam para fora, no exterior, geralmente, para fazer essa reciclagem da bateria. Mas, em lei, hoje não tem nada claro sobre isso. Então, eu vou responder desde o ponto de vista na Alemanha. Na Alemanha, aconteceu o mesmo com chumbo ácido. Depois do usuário ter usado a bateria, tem que levar para o produtor, e ele que vai ser responsável do descarte. Agora, na Alemanha, já tem muito desenvolvido toda a recuperação de resíduo elétrico e eletrônico, até para consumo em pequena escala. Se você tem um celular, você não pode jogar no lixo. Se você faz, você pode ser multado. Tem que levar aos pontos específicos certificados, onde eles pegam o produto elétrico e eletrônico para seu descarte. Tudo, desde baterias, aparelhos eletrodomésticos. E agora tem um protótipo na Alemanha. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, se o mesmo sistema de depósito, que se você compra uma garrafa de plástico, de vidro, como na Alemanha, que tem, você chega ao ponto, você introduz a garrafa e você pega dinheiro. A mesma coisa vão fazer para resíduo eletrônico. Então, você tem algum produto, sei lá, um telefone celular. Você leva a maquininha, você vai inserir, e ele vai falar, tem tanto porcentagem de ouro, tanto porcentagem de cobre, tanto porcentagem de alumínio. E depois você vai pegar dinheiro, e esse é um dos incentivos da Alemanha para de que todas as escalas de baterias sejam recicladas da maneira adequada. Para lítio, também é responsabilidade do produtor. Agora, para outras tecnologias, para Redox Flow e essas tecnologias novas de sódio com enxofre, essas ainda estão, como está o lítio aqui em Brasil. Então, tem que ser ainda desenvolvidas. Alguém mais? Se o povo quiser aqui da mesa um perguntar para o outro, também está autorizado. Complementando, eu acho que essa chamada 21, um dos objetivos da chamada 21 também é a regulamentação. Então, eu acho que é uma forma também da gente incentivar os organismos responsáveis, que por isso o CONAMA vai a responsabilidade, se eu não me engano, do IBAMA, dos órgãos governamentais, e ajudá-los a acertar a legislação. Microfone aqui, por favor. Ou o senhor, se quiser, pode ocupar o... Boa noite, Walter Tabarquini, trabalho com energia solar já há 2 anos, e percebo que o que está acontecendo no momento é que a produção de energia dos painéis não vence a demanda do cliente, e eu acredito que o mesmo vai acontecer com baterias também.
quando o Dr. Beth disse com relação a o carro elétrico receber a sua carga de energia em 20 minutos, eu imagino quando vem 10 carros no posto, ou 5 carros no posto, dá para encarar, mas quando vem uns 100, 200 carros no posto de gasolina, eu fico imaginando quantas cargas de bateria vai ter que ter lá para segurar essa demanda. E eu acredito que, na verdade, é o que eu mais pensei. Pensei com relação, quando falo em densidade, eu fico pensando se leva em conta a área para você estocar essa quantidade de energias. Parece que a doutora Krautz também falou a doutora Krautz, confundi agora, eu fui na placa, a Cíntia falou da questão em Berlim, que tem 4 dias de... 4 dias ou 4 horas de capacidade de break, de no break de energia por baterias, eu não lembro se foram 4 dias ou 4 horas. Mas não disse o tamanho dessa estrutura. E, pelo que eu sei, essa estrutura é imensa, são quilômetros de metros, né, quilômetros quadrados de área. 4 horas. Então, nesse sentido, isso eu acho que não é muito levado em conta quando essa área que é utilizada, né, esses cálculos, ninguém fala muito nessa questão da área. Eu queria saber como o Dr. Beth e também a Cíntia vê essa questão. Posso falar, então? É o seguinte... A questão da área, né, que precisa ter para poder armazenar essa energia, na verdade, o nosso grande armazenador de energia é o nosso sistema das represas. Tá? A nossa grande bateria do sistema são as represas. Tá? O que tem que compreender é o seguinte: quando tu tem um eletroposto, vai fazer uma viagem da tua casa para andar 200 km, tu tem autonomia só de 100 km, na metade da viagem tu vai querer abastecer, né? E não querer esperar muito. Vai tomar um cafezinho, um pão de queijo, né? 20 minutos, tu quer dar uma recarga, né? Um chimarrão aqui falou, né? Entendeu? O Gaúcho vai tomar um chimarrão, né? Uma cuia de chimarrão, quer dizer, ele quer dar uma recarga para chegar até o ponto final dele. Que a carga do carro elétrico vai ser que nem do celular, uma carga de 8 horas na tua casa. O carro elétrico, vamos dizer, tu vai fazer a carga dele na tua casa, vai trabalhar, volta, recarrega depois de volta. É tipo o celular. O fast charger, né? Porque existem vários carregadores, vamos dizer, de maior ou menor capacidade para o carro elétrico. O normal é apenas, vamos dizer, uma alimentação AC. Alimentação em corrente alternada, né? Que é? É uma caixinha que tu vai comprar que custa lá fora, por exemplo, $300, $500. É o carregador simples que tu vai instalar na tua casa, no teu estacionamento do teu carro. Quando vai num shopping, o que ele tem aqui, já tem um ponto de recarga, é AC. O que acontece? Dentro do carro elétrico, tu tem o retificador, né? O carregador desta bateria já está lá dentro, certo? Então, ele tem uma tomada de entrada AC. O carro elétrico pode ter também a tomada CC, corrente contínua, para dar essa carga em 20 minutos. Tá? Mas aí é a situação de estar usando o carro para longas distâncias. O carro elétrico, vamos dizer, não está preparado para longa distância. Tá? Se fizer longas distâncias, vai ter que ter uma rede de abastecimento. E a Tesla colocou no software dizendo, olha, agora tu tem o próximo eletroposto, tá? Daqui a 20 km. Como é que está a tua carga? Tu tem que parar nesse, tá? Recarrega ele, né? Mais 20 minutos, né? Lá não tem um pão de queijo, né? Vai tomar uma Coca-Cola, tá? Entendeu? E aí ele vai andar mais outro pedaço, mais 100 km ou 150 km, depende de quanta carga que ele tem. Então, esse processo de São Paulo ao Rio de Janeiro, quantos eletropostos eu preciso ter? Vamos dizer, a cada 100 km precisa ter 4, né? Aproximadamente. Um no início, um no fim e 2 intermediários, né? Se o meu carro já está com essa capacidade. Se eu colocar mais eletropostos, eu vou facilitar mais. Agora, a energia que eu falei antes, que precisa ter no posto de abastecimento, hoje tu vai pagar por pico de demanda. Então, tirar da bateria para não ter que pagar na tua conta de luz, né?
na tarifa branca, né, que tu vai estar ligado aí à tarifa branca, tu vai pagar demanda, né, e consumo. Se a tua demanda tem que ser de 240 kWh, 240 kW só para abastecer um carro, tu não vai querer colocar um eletroposto. Então, o eletroposto, vamos dizer, tem que estar associado com um banco de bateria. Vai carregar quantos carros? Poucos, porque poucos vão estar usando o fast charger. O que vai usar muito é a carga de 8 horas em casa. Esse é o uso. Fast charger vai ser um estudo, não sei quanto, 1 para 200, né? É 1 para 200, tá? Um carregador fast charger, 200 carregador AC, tá? O fast charger é um carregador CC ou pode também ter um carregador AC de muita potência, tá? Essa é a resposta. Eu vou falar um pouco da experiência que nós temos na nossa universidade. Temos um projeto na universidade do Departamento de Energia também, que são pontos de carga com painéis fotovoltaicos. Então, você está preenchendo o armazenamento com energia solar e tem toda a flota, eu acho que são 70 carros que estão, são carros elétricos da universidade, que estudantes podiam pegar eles, ou pesquisadores, professores, assim. Então, a ideia era, quando a gente chegava à universidade, chegar aos pontos e carregar. Agora, não é um ponto de carga de alta velocidade, de 25 minutos, 80% da carga. Para viajar nesses carros, especificamente 100 quilômetros, você precisa 3 horas. Por exemplo, a universidade está na cidade de Cottbus. Se você vai para Berlim, são 100 quilômetros exatamente. Então, você tem que planejar 3 horas para a carga. E esse é um indicativo, porque se é durante o inverno, quando está muito frio, então a performance do acumulador vai mudar. E também se você precisa ligar o aquecimento, por exemplo. Então, todas essas questões ainda estão sendo estudadas, mas, como o Dr. Becht falou, o mais importante vai ser a carga na casa das pessoas, também para funcionar esse grid to vehicle, vehicle to grid, para maximizar o funcionamento. De outra maneira, é preciso investir muito na infraestrutura para os pontos de carga. Muito bem. Existe gente que pensa em outro modelo de negócios. Aliás, inspirados no atraso que nós temos aqui no Brasil no modelo de negócio de GLP. A gente fica passeando com um caminhão cheio de ferro. O caminhão de GLP nosso, ele pesa 8 toneladas de ferro e 8 toneladas de combustível. Diferentemente do México, onde o caminhão vai só com combustível cheio, descarrega. Mas a ideia do botijão de GLP pode inspirar um modelo de baterias intercambiáveis. Isto é, o cara chega, não dá nem tempo de tomar pão de queijo. Ele chega lá desde que alguém dê a garantia, que dê vida útil, seguro. A bateria é intercambiável. Ele chega, tira a bateria dele e bota outra. E aí mas isso são modelos de negócio, depende de quem vai fazer isso, quando vier fazer. Quem mais se habilita? Se não houver ninguém, eu aproveito. I would like to ask... por favor. Se identifica de novo, por favor. Érico Ebeling, Klabin. No conceito, pelo que eu entendi, né, que o Dr. Becht comentou, esse conceito automotivo, né, realmente só funciona com bateria. Mas eu entendi que para alimentação industrial, pequenas empresas ou residencial, ainda não fecha a conta no investimento em bateria, e o principal modelo de negócio seria aplicar na rede e reduzir a sua aplicação ou não? É o seguinte, o que dá dinheiro, né? Hoje no Brasil, o negócio é backup, né? A aplicação que tem hoje, falta energia elétrica, eu preciso manter funcionando, né, os meus sistemas críticos, né?
Este é o business que tem. Então, não tem a ver com viabilidade econômica. Tem a ver que eu preciso da energia. Por exemplo, o cara queria Chitaque lá no Mato Grosso, ele queria manter o ar-condicionado, a ventilação do sistema, porque senão ele ia perder a produção dele que ele exporta para o Japão. Então, precisava disso. No galinheiro, o frango vai morrer, né, se não ligar o grupo motor gerador. Mas posso botar uma solução de não ligar o grupo motor gerador, usar energia solar para carregar a bateria, né, injetar na rede e manter os pintos aquecidos ou ventilador funcionando, que tem 1,5 kW cada ventilador. São aplicações que eu estou dando exemplo. Né? Aplicações de backup. O cara está numa ilha, né? Ele não tem energia, então ele está off-grid, mas ele precisa disso. Agora, aplicação ciclagem diária, né? Que seria aquela aplicação para a tarifa branca, né? Que agora é o problema de payback. Na tarifa branca, se eu usar a bateria de chumbo ácido, vocês bem sabem que a bateria do automóvel, né, se descarregou uma vez, a segunda vez não aguenta mais, né? Então não dá. Vai colocar então uma VRLA comum, né, dessas Moura Clean ou de outra bateria, vai aguentar 6 meses, né? Todo o nosso Luz para Todos, né, acabou, né, na bateria. A Bolívia está fazendo um belo programa usando a bateria correta, né? Então nós usamos milhões, né, de casas de luz para todos e acabou na bateria, tá? Então o nosso programa de Luz para Todos realmente teve uma falha grave de falta de análise da bateria a ser usada. A bateria correta é essa que aguenta uma ciclagem maior, tá? A bateria de lítio-íon é a bateria ideal, LFP, né, principalmente, para poder ter esse número de ciclos, aguentar pelo menos 10 anos de funcionamento. Agora, também, toda a bateria, como o celular de vocês, né, não sei como é que está a carga do meu agora, tá? Entendeu? A carga do meu agora está o seguinte, né, acabou, né? Quer dizer, não tem mais. Significa, o state of charge amanhã cedo estava 100%, mas o state of health, o estado de saúde dela agora, né, em vez de ele durar até o final da tarde, durou só até o meio-dia. Significa, é como se eu tivesse que ter 2 baterias. Então, a capacidade dela cai pela metade. Quer dizer, o número de... 3 anos, né? Acabou, né? Tem que comprar outro. Quer dizer, o que eu estou falando é o seguinte... O problema de compreender state of charge ou state of health é o celular teu. O teu celular, quando é novo, dura 12 horas ou 24 horas, tá? Quando ele vai envelhecendo, o state of health dele dura só metade. É como se a capacidade da bateria tivesse reduzida pela metade. Então, mas ele aguenta 10 mil ciclos? Aguenta, né? Mas tu está fazendo um deep of discharge de 100% todo dia, né? O que acontece? No deep of discharge 100% todo dia, o número de ciclos não é 10 mil, não vai ser 3 mil ciclos, vai cair. Mas mesmo que ele diga que dê todo esse número de ciclos, vai também fazer com que ele não tenha mais, a saúde dele ele ficou um velhinho, né, cara? Esse é o ponto. Tá? E 3 anos dá mais ou menos 1000 ciclos, né? Porque 1 por dia, 365 vezes 3. Tá ruim esse negócio aí. Eu sei porque eu fui vítima disso também já. O celular acaba porque, assim como Luz para Todos, virou novamente escuridão para muitos, por causa da bateria. É uma pena. Ricardo, how far away is your proposal of being commercialized? What are the plans? Do you deem your product to be competitive as a battery management system also? And what are the market you envision, and how far away are you from some commercial products? Bueno, esa pregunta es un poco el desarrollo. En español puedo, ¿cierto? Por lo que yo sé, esta tecnología que básicamente la propuso el doctor Stefan Goetz y que nosotros seguimos desarrollando y aplicando en distintos ámbitos, ya tiene un curso generado una patente. Entonces ya ellos está desarrollada una patente y básicamente hemos tenido algunas reuniones también con grupos importantes como ABB que ven cómo funcionan estos equipos y básicamente ellos después continúan con, me imagino, algún tipo de negocio o algo.
también creo que hay una especie de spin-off también en que está involucrado este tipo de convertidor, pero básicamente donde yo estoy trabajando y desarrollando son primero el desarrollo de la etapa de las estrategias de modulación y habilitar esto para aplicaciones con condensadores, aparte de las baterías, que un poco si uno soluciona el problema con condensadores, la batería es más simple de desarrollar para nosotros, desde el punto de vista del control. ¿Pero crees que eso va a ser un BMS para competir con los otros o no? Es un convertidor que viene integrado a la batería. Básicamente es un convertidor que uno modularmente genera una señal AC o DC y todo para integrado. Manejar la batería como exacto. Conjunto. Para manejar la energía de la batería para la red. Sí. Okay. ¿Más alguien aquí? ¿Cómo carga la batería? Bueno, la pregunta de cómo carga, bueno, nosotros básicamente una vez que tenemos instalado nuestro convertidor, nosotros simplemente podemos conectar a red y generar este ciclo de conexiones en paralelo y vamos balanceando la carga de las baterías. Es bidireccional. Exacto, totalmente bidireccional. Muito bem. Não havendo mais candidatos, e chegamos à hora efetivamente, já estamos passando 5 minutos, foi de muito esforço. Eu queria então convidar todos os palestrantes e patrocinadores do seminário a permanecer aqui para a gente ter uma pequena reunião e organizar a ida ao restaurante, porque a confraternização possível só foi, não ontem, mas hoje, quando estão todos os palestrantes, todos os speakers aqui, vai ter um serviço de transporte, vamos organizar daqui a pouco. Outra coisa, os organizadores e Mariana e outros estão solicitando por escrito a permissão a todos os palestrantes do seminário poder divulgar tanto as versões gravadas quanto transcritas das apresentações e dos debates. Os debatedores do público aqui não serão consultados, porque não vai dar tempo. Mas, em princípio, pretendemos disponibilizar, porque um dos efeitos deste projeto de pesquisa e desenvolvimento é exatamente a difusão do estado da arte, conhecimento, esse é o objetivo tanto da ANEEL quanto da CESP. Então, pretendemos promover a divulgação e, para isso, para evitar problemas, estamos pedindo a autorização dos vários palestrantes, autores, tanto da imagem pessoal, quanto do conteúdo, para poder ser colocado nos sites do IE, da CESP, de quem for, e a transcrição dos temas. Então, repetindo, espero que todos os organizadores, palestrantes e patrocinadores permaneçam aqui por uns minutos para a gente organizar a ida, e quero solicitar a todos que estejam de volta amanhã cedo, às 8h30, quando o Enio Pérez vai dar início à coordenação do seminário e o professor Zílios continua na segunda metade. Amanhã cedo vocês não precisam